Perder faz parte da vida. Mas será que existe uma única maneira de viver o luto? A morte de alguém, o fim de um relacionamento, a perda de um sonho, de um trabalho ou até de uma versão de nós mesmos pode provocar dores muito diferentes. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre tanatologia, a subjetividade das perdas e dos lutos. Em 3 blocos, vamos compreender como cada pessoa sente, significa e atravessa suas perdas. Porque não existe um jeito único de sofrer, nem um tempo universal para recomeçar. Começa agora a nossa conversa com o professor e escritor Dejailson Ricardo. Aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e também nas nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Professor Dejailson, primeiro, muito obrigado aí, depois de 2 longos anos, você aparece aqui para conversar comigo, demorou muito, o cafezinho aqui sempre, para os amigos aqui, está sempre pronto, viu? É uma alegria lhe receber, seja bem-vindo, temas de extrema relevância para a gente sempre conversar aqui e levar às pessoas o máximo de informação, sempre construindo essa nossa região através do programa, então fico muito feliz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leite. A gente não pode deixar esse café esfriar, né? Então, não pode deixar esse café esfriar, não. Vamos ter que alimentar, vamos ter que requentar sempre aqui para você vir aqui, viu? Então seja bem-vindo. Meu amigo, vamos falar sobre esse tema, tanatologia. O que é isso mesmo, hein? A tanatologia, né, ela vem do grego, né, thanatos, né, então é o estudo da morte, né? Estudo da morte. Estudo da morte. Só que nessa configuração contemporânea a gente amplia essa discussão, né? Que é o estudo das perdas e dos lutos, né? Que é o que a professora Maria Júlia Kovacs ela traz, a educação para a morte, né? E a gente se educa para a morte, né? É um tema ainda tabu, né? Dentro da nossa cultura. Outras culturas não, né? Já tem realmente outra percepção sobre a morte, mas a nossa cultura, a gente muitas vezes invisibiliza esse momento de finitude, né? Aí quando você diz assim, na nossa cultura, porque vem de um passado já como um formato, ou porque a nossa conscientização ou é a não aceitação da morte, sabe? A que você atribui isso? Ou é porque é a convivência, sei lá? Eu acho que são diversos fatores, né? Eu acho que a própria tecnologia, né, o avanço dentro da área da saúde, né? Então, por exemplo, há algumas décadas, como era a morte? A morte era dentro de casa. Então, era muito comum as pessoas, o próprio processo do velar, né? Nós velamos à noite aquela pessoa aguardando o momento da passagem, segurando uma vela, um fósforo. E naquele momento era compartilhado com crianças, com adultos, com idosos. Então, a morte era um processo familiar. Com o avanço da tecnologia, principalmente na área da saúde e as especialidades, porque o que a gente tinha no passado? O doutor da família. Então, aquele médico que passava de gerações acompanhando a família. E agora não, as especialidades médicas, né, essa tecnologia, como eu falei há pouco, e agora o que a gente chama de a morte interdita nesse processo, que a morte vem para dentro dos hospitais. Então, a morte ela acontece dentro das UTIs, dentro dos hospitais, das clínicas, e se distancia desse espaço familiar. Então, de maneira muito geral, a criança não tem mais acesso, né, ou os familiares muitas vezes também não têm acesso a esse processo. E também a finitude, né? Então a gente veio construindo o medo dessa finitude, né, desse rompimento de vínculo, porque está agregado aí os meus sonhos idealizados, meus projetos, meus filhos, e agora eu vou perder tudo isso. Então a gente não tem, foi se rompendo, né, essa proximidade com a morte, criando tabu. Então dentro da nossa sociedade eu considero que nós criamos, né, essa percepção do medo da morte, que era comum dentro da nossa casa, né? A época gerava medo. E hoje não? Mais ou menos isso? Hoje gera, eu acho que muita angústia, né? O medo é diferente do passado. O medo era do desconhecido, continua sendo, claro, mas hoje é a questão do rompimento de vínculo, né? O processo do luto, porque é um processo, né? Em outro momento eu já falei aqui, o luto ele não é patológico, né? Ele pode se tornar complicado.
termo patológico a gente já não usa mais. Então, a gente teme esse rompimento de vínculo, justamente a relação com o outro, mas imagina um pai, uma mãe, que ele tem um filho, que criou toda uma expectativa desse filho, se for filho único, entrar na universidade, fazer um curso de engenharia, de direito, de medicina, e nos primeiros meses ou semestres da faculdade esse filho morre. Então, o que é que morre junto com esse filho? Primeiro, aquele vínculo afetivo, pai, mãe, irmão, amigo, e agora rompe também um sonho que pode ter sido daquela pessoa, um sonho de família também. Então, imagina assim, um filho que faz medicina, que a família projetou a vida inteira, ter o primeiro médico da família. Então, esse vínculo ele é rompido também, essa finitude desse sonho, dessa esperança, ou a família inteira, gerações de médicos, você tem que ser médico, e agora esse filho que também vinha dar continuidade a esse projeto, vamos colocar familiar muitas vezes, ele também é rompido. Então tem essas nuances do luto a partir da minha relação com o que eu perdi. Então, acho que o medo vem daí também. É oriundo da perca, né? Isso. Em qualquer sentido. Aqui no nosso exemplo, familiar, não é, por força da morte. Aí, daí, a origem, digamos assim, da perca, ou seja, sempre que houver uma perca, há um luto. Eu acho, eu parei assim para refletir, eu acho, porque qualquer perca, né, é um luto talvez diferente, né, de uma perca familiar, perca de um objeto, perca de uma relação, de uma amizade, perca de um... Tudo é luto, né, pós-perca. Esse rompimento de vínculo, né? É o rompimento do vínculo, A gente tem dois tipos de lutos, né? A gente tem os lutos reais, que é pela morte de alguém, ou pela morte de um animal, né? Porque o animal hoje não é mais aquele animal de estimação que ficava no quintal. Hoje ele faz parte da família, né? Exato, dorme na cama, então é uma perda real. Quando a gente tem essa perda simbólica, justamente o que você traz para a gente, né? Então, imagine eu tenho um objeto que é muito caro afetivamente, eu perco, ou sou roubado. Então, muitas vezes eu passo pelo mesmo processo de luto, porque existe uma afetividade ali. A pessoa que perde o emprego, imagine uma pessoa que está no emprego há mais de 20 anos, né? Traz toda a sua subsistência, então ela perde. O término de um relacionamento, né? Seja um relacionamento de adolescente, que ela iniciou um mês depois acaba, porque é muito rápido, né? O amor da adolescência, ou uma relação de 30, 40 anos, né? Então vai existir esse rompimento de vínculo, né? Existe esse luto aí também. E muitas vezes, Leite, esse luto simbólico, ele pode chegar de maneira muito mais severa do que pela morte de alguém. Então é como as pessoas falaram, olha, quando aquela pessoa da minha família morreu, eu não senti tanto com essa separação de um relacionamento, eu não senti tanto, e muitas vezes dentro do processo psicossomático o corpo responde também. Eu lembro certa vez que uma pessoa chegou, ela disse, olha, eu estava no emprego há mais de 20 anos, né? Então assim, era a minha casa, aquele processo todo, e eu perdi esse emprego. E de repente eu perdi todos os pelos do corpo, em menos de 30 dias. Então o corpo respondeu também de maneira muito agressiva, né? Então, e há muitas vezes, quando eu pergunto a essa pessoa, por exemplo, e o choro? Não choro. Aí vem a questão também até do machismo, porque eu fui ensinado que homem não pode chorar. Então eu tive que engolir esse choro. Então esse choro ele aparece de diversas maneiras. Apareceu como? Ele vai sair, né? Caindo do cabelo. Né? Impressionante, né? Como o corpo reage. Pequenos detalhes, mas com a sua relevância, né? O corpo responde. E sobre essa questão da subjetividade da perda, como você relaciona? Porque o seu, se não me falha a memória, o seu livro é um livro mais recente que você lançou, né? Tanatologia, a subjetividade das perdas e dos lutos, né? Isso, é um livro com diversas parcerias, né, escrito pelos alunos de medicina, escrito por colegas professores, tanto daqui quanto de fora, a subjetividade das perdas e do luto a partir desse olhar da medicina, né, porque
a gente acha, por ser um campo da saúde, se fala muito sobre perdas e lutos, mas não. Então, de maneira muito geral, dentro dos cursos da saúde, né, até pouquíssimo tempo mesmo, e ainda em algumas universidades não se fala sobre perdas e lutos. Então, existe um tabu muito grande lá. Nas próprias universidades não se fala. Próprias, porque o profissional da saúde ele é lapidado para curar e para salvar. Só que muitos esquecem que o paciente ele vai morrer também. Ele vai de qualquer jeito. E aí também existe os lutos não elaborados desse profissional da saúde, né? Então existe também uma resistência muitas vezes, porque o profissional, imagine um médico, deu entrada um paciente, meia hora depois esse paciente vem a óbito. E o médico desmorona. Né? Então ele vai para o banheiro, chora, né? Fica muito sensível e sensibilizado com aquela situação, e ele começa a pensar: eu não sei nada da história dessa pessoa, eu não tenho um vínculo com essa pessoa, mas eu não sei por que eu não consegui controlar a emoção. Na verdade, ele tem sim um contato com aquela pessoa a partir do seu inconsciente, né? Então pode ter sido lutos não elaborados, isso não só por perda de alguém, e aquele evento específico veio à tona de maneira muito inconsciente e ele se emociona. É comum acontecer isso? É muito comum. É mesmo. Porque... quer dizer, a nós que estamos do lado de cá, ou seja, estamos no lado profano da coisa, do tema, não imaginamos isso, né? O médico é um simples profissional que lutou para não deixar aquela vida partir. Entretanto, Deus disse: não, eu quero ele aqui, trago para cá. Chegou a hora. Chegou a hora. Não adianta você, pode fazer o que você quiser, eu quero ele aqui. Então, algo superior fez isso, né? E de repente ele sabia que chegava a abalar tanto. Né? Abala, vem a sensação de fracasso, assim, eu tentei tudo, mas não consegui, né? Então, e vem esses lutos também não elaborados, né? Então, é muito comum a gente ouvir o profissional da saúde, médicos, enfermeiros, a equipe lá, quando é criança também, assim, mas eu não tenho filho, se fosse o meu filho, né? Ou eu tenho filho, eu vejo meu filho ali também. Então, esse luto também ele é transferido, né? Então, como eu coloquei há pouco, às vezes lutos não elaborados, né? Principalmente, aí eu trago a questão do homem, o homem não pode chorar. Então, imagine um casal que perde o filho, né? E é muito comum isso, independente de profissão, claro, o homem não chora, por quê? Porque ele tem que dar apoio à mulher. Ou às vezes o contrário, a mulher diz: não, meu marido ficou muito fragilizado, eu não posso chorar. O que eu coloco, por exemplo, para as mães enlutadas que a gente acompanha vocês podem chorar juntos. Se abracem e chorem juntos. Então, quando eu seguro esse choro, seguro essa emoção, e a gente não está aqui procurando justificativas porque isso acontece, então ele pode reverberar lá na frente com a morte de um paciente. E veio. Né? E eu não sei por que essa emoção veio agora. Então, é muito comum. Ou seja, estava guardado, né? E aflorou amanhã no momento em que eu não esperava, né? Precisava sair, às vezes anos depois, né? Mas precisava sair de alguma maneira. E como a importância, né, de externar isso no momento oportuno, né? Porque o luto é um processo, né? Então, eu tenho que vivenciar esse processo e me autorizar a isso. Quando eu não me autorizo, né? Então, vem de maneira muito espontânea. Não. Né? Não é. Não é simples, porque assim, veja só, como você citou o exemplo, quando a mulher disse: não, meu marido está fragilizado e eu vou apoiá-lo, ou o inverso que seja, o homem não chora também, etc. e tal. Mas eu estou segurando isso de forma involuntária, né? Eu estou guardando isso de forma involuntária, assim como eu vou externar amanhã de forma involuntária, talvez, né? Sabe, é um detalhezinho assim que, não sei, até tem que, acima de tudo, conhecer bem. É como lá do espiritismo, que eu, às vezes, já conversei muito aqui com pessoas que espíritas, que eles conversam de uma forma, e eu respeito demais, quando eles falam na questão de vida pós-morte, né, e falam assim com um processo de conscientização tão profunda, tão certa, de que vem assim em alguns momentos um momento de aceitação daquilo. Mas ele também vai partir, e quando parte um ente querido, vem o quê? Luto. Mas não era para ir, você não é tão consciente de que esse ato, esse processo de desencarno
vai acontecer? Por que você sente tanto? Sabe, assim, é muita coisa, é muito abstrata, né? E sente tanto porque tem afeto, tem amor, né? Então, assim... E o que está sentindo aqui é algo é o agora, assim, né? é o Assim, agora, né? eu posso ter, a partir da espiritualidade, né, de cada um, eu posso ter essa concepção religiosa, espiritual, que a vida continua, que eu vou me reencontrar, né? Mas aqui e agora, eu não vou mais poder abraçar, não vou poder mais beijar. Viajou, Né? desapareceu, Desapareceu, mas é o agora mesmo, né? Então, eu preciso desse toque, né? Do meu filho, do meu pai, da minha mãe. É interessante você trazer essa questão. O ano passado eu tive algumas mortes significativas, né? E algumas pessoas chegaram para mim e disseram: Jailson, eu nem me preocupei muito com você. Não, por quê? Porque como você já estuda há muito tempo esse tema, eu digo, não, ele está lidando muito bem com a situação, ele não deve estar sofrendo muito, né? Então, assim, nesse momento, não é o pesquisador, não é o estudioso. É o ser humano. É o ser humano, né? É o afeto, é o amor. Então, da mesma maneira que aquele profissional da saúde, né, quando ele está dentro de um hospital e ele fica muito sensível pela morte do paciente, então, que, como eu falei, de maneira inconsciente, pode ter registros pessoais, naquele momento sai o médico, sai o enfermeiro e entra o humano. Né? E eu coloco muito para meus alunos, né, Leite, que você precisa se permitir. Se autorize a emoção, se perceba na dor do outro e também perceba a dor do outro. Não é se colocar no lugar do outro, porque dentro do processo de luto, né, a gente não se coloca no lugar do outro e a gente não entende a dor do outro, por mais próximo que seja. Né? Por exemplo, em relação às mães enlutadas, que é do nosso laboratório. Se eu tenho 10 mães enlutadas, essas 10 mães tinham filhos únicos, filho único que morreu em acidente, então mortes iguais, a dor não será igual. A relação dessas mães é muito particular. Né? Então, é o dia a dia, é o filho que já está, que tem uma relação de cuidado com a mãe, de afeto, aquele filho mais distante. É o amor que ele é único. Ele é único, né? É exclusivo. Então, eu não posso comparar dores, né? Então, e isso tem que ser muito validado também. Então, quando eu percebo que um profissional da saúde, ele está sensível pela dor do outro, e eu coloco muito isso para os alunos, né? Professor, mas às vezes eu tenho que engolir o choro. Não, você não tem que engolir choro, não. Mas será que diante do paciente, né, ele não vai achar que eu sou fraco? Não. Ele vai achar que você tem um médico ali na frente dele, sensível à sua dor, e pode ter certeza que aquela lágrima vai abraçar muito aquela pessoa. Então, se permita. Tem né? Sentido ao extremo mesmo. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Eu converso com o professor Dejailson Ricardo aqui no programa Café com Leite, falando sobre tanatologia, a subjetividade das perdas e dos lutos. Professor, vamos beber água? Vamos, por favor. Precisamos hidratar sempre, né? Sempre. E um cafezinho? Maravilha. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, tanatologia, a subjetividade das perdas e dos lutos? Você fica ligado, o professor Dejailson vai continuar com a gente e no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Hoje conversando aqui com o professor e escritor Dejailson Ricardo, falando sobre tanatologia, a subjetividade das perdas e dos lutos. Professor, rapaz, essa questão de perca é uma situação delicada, é um tema de culpa, não é nem de perca, mas de culpa, né? Quando existem pessoas que sentem culpa por uma perca, né? De uma perca, pessoas que muitas vezes nem pelo processo em si não são culpados, mas se sentem culpados por uma perca. Isso é ruim, né? Eu acho que isso emocionalmente
é extremamente prejudicial. Deve ser, né, professor? Eu sempre coloco assim, a culpa ela aparece em algum momento, certo? Não para todas as pessoas, mas em algum momento ela aparece. O que é que a gente tem que trabalhar? Porque assim, o luto ele é muito subjetivo. Então, diante dessa subjetividade, é o trabalhar não culpa. E às vezes essa culpa ela migra também. Então, por exemplo, uma mãe que ela acompanhou uma filha, vamos colocar 15 anos, um tratamento oncológico, né? Então a sua filha vem a óbito. Então, muitas vezes essa mãe ela se sente culpada, né? Ou o pai, o amigo. Então, imagina aquele amigo, ou eu deveria ter visitado mais. Então, ele se sente culpado por aquilo que não fez. A mãe se sente culpada porque eu não identifiquei antes, porque eu não levei a minha filha antes ao médico, né? O que eu deixei de fazer, aquele pedido que ela fez que não tinha nada a ver com a relação da doença. Às vezes, Leite, a mãe nem sabia que a filha estava doente e reprimiu por algum motivo. Porque foi que eu fiz aquilo com a minha filha naquele momento. Então, o luto traz tudo isso também, né? Traz essa culpa daquilo lá do passado. Eu lembro certa vez, uma mãe, o filho... né, faleceu, né, com mais de 50 anos e ela trouxe uma culpa de algo que ela fez com ele, uma repreensão, vamos considerar uma boba de mãe, né, assim, chá de castigo, né? Então vai ficar sentado aí durante 1 hora, por exemplo. Então, e ela disse que 50 anos depois, quando o filho morre, no momento que estava com a gente, e ela trouxe esse choro reprimido porque ela se sentiu culpada porque foi que eu fiz aquilo com meu filho. Depois de tanto tempo, né? Então pode ser que ela nem lembrasse mais daquele momento, mas o luto ele traz isso. Então o luto ele começa a abrir feridas, né? E esses sentimentos começam a tocar essas feridas. Então começa a vir muita informação. Então pode ser lá do passado ou pode ser de agora também. A minha filha, por exemplo, ela pediu um copo com água, mas no protocolo diz que hoje ela não pode beber água e ela morreu à noite. Então, isso traz uma culpa para a mãe muito grande. Porque eu não levei água para minha filha, ela morreu com sede. Mas estava dentro de um protocolo, não era responsabilidade dela naquele momento. Ela cumpriu o que estava lá, né? Compreender isso é que não deve ser fácil, né? Não é fácil, é muito difícil, né? Então, as mães, né, ou familiar, né, o parente que tem um acompanhamento dentro de uma terapia de luto, né, ela começa a perceber que, não, realmente eu não tenho culpa. Mas, e não é fácil, a gente não tira assim, não, você não é culpado, tudo bem, a culpa vai... Não é um processo. Imagina as pessoas que não têm esse acompanhamento. Por isso, a gente falou há pouco, né, no intervalo, a questão da espiritualidade. Eu sempre coloco assim, qual a sua fé? Então, se apega a essa fé também, procure seu líder espiritual, independente da sua religião, porque lá você vai ter também, muitas vezes, um conforto, né? Então, eu não tenho como buscar uma terapia, um profissional hoje, mas procurar alguém que consegue lhe ouvir. O que a gente não pode, jamais, dentro do processo do luto, julgar essa pessoa enlutada por nada que ela faça. Então, e essas pessoas acometidas de culpa, por si só, né, porque não foi ninguém, por um possível gesto que deixou de fazer, que fez ou deixou de fazer, porque pode ser, né? Uhum. Pode até levar a problemas de saúde, como essas doenças hoje psicossomáticas, né? Essas doenças de depressão também, né? Eu acho que pode até levar a isso se alimentar essa culpa, né, doutor? Justamente isso. Aí entra no luto complicado, né? Como eu falei há pouco, não existe luto patológico, mas luto complicado. Então, entra no luto complicado. Então, possivelmente, essa pessoa precisa de um acompanhamento, né? De uma terapia, talvez uma intervenção médica, com medicação também, não só a medicação. Sai já daquela da coisa, digamos, provisória ou temporária e passa-se a ser, talvez, até para um processo eterno, né? Isso, porque se potencializa, né? Então, imagina uma pessoa enlutada... 20 anos depois, por exemplo, os objetos daquela pessoa, os pertences daquela pessoa estão intactos lá no quarto, que ninguém pode tocar. Então, isso já foge um pouquinho desse processo do luto. Nem vou colocar normalidade, mas dentro desse processo, né? Por que 20 anos depois tudo está intacto aqui? Por que eu não consigo me desprender disso? Por que eu não consigo, por exemplo, guardar essa camisa, porque ela tem que estar à mostra 20 anos depois? Por que eu não posso doar aqueles sapatos? Então, isso a gente respeita também. Então, Mas se desprender disso, eu acho que teria
teria uma significância, né? Tem, mas em geral, por que acontece isso, esse prender-se a esses objetos? Porque muitas vezes a pessoa enlutada ela teme que a memória do outro desapareça, que as lembranças do outro desapareçam, não em mim, mas no outro. Olha, os amigos da escola não falam mais nele, os amigos lá do trabalho não vêm mais me visitar. Então, será que estão esquecendo o meu filho? Será que estão esquecendo o meu marido, né, a minha esposa? Então, as pessoas enlutadas, elas temem o esquecimento do outro também pela sociedade. Então, é uma maneira assim, está aqui. É uma maneira de aprender a partir daquele sentimento que está muito mexido, que é uma ferida aberta, o luto. É uma ferida, mas eu quero aqui, para o meu telespectador, assim, de certa forma, absorver um momento de luto de forma diferente. Lá no início do programa, você me falou que essa separação, eu vou usar separação, mas você me corrija, esse afastamento do velamento do corpo na casa para algo assim, digamos, mais, eu diria, mais afastado da família, que seria em hospital ou talvez nos centros institucionalizada, né, essa morte. Ela ali, como isso já é um trabalho de, digamos assim, de equilibrar mais ou menos, eu imagino, o luto desses familiares, se apegar a esses objetos ou bens móveis que sejam, extrair isso, se afastar disso aqui, porque eu particularmente não sei o nome da minha bisavó. Eu creio que você também não saiba, não. Sabe? Então, se eu começar a fazer aqui a minha árvore genealógica, eu me estendo muito à minha avó, que faleceu e eu a conheci, mas eu não tenho a imagem dela na minha cabeça, mas eu não tenho mais aquela convivência. E eu passei por um luto. A minha mãe, passei por um luto da minha mãe, do meu pai, mas reviver isso aqui que pertence a ele, eu vou sofrer demais, não é? Não pode acontecer isso? Pode acontecer. O que a gente tem que respeitar e validar o luto, imagine que eu vou dar um exemplo mais simplório. Esses dias 2 mães estavam falando, olha, depois que o meu filho morreu, eu não voltei mais para casa. Aluguei uma outra casa, eu não tenho mais coragem de ficar lá. A outra mãe disse, não, já fiz o contrário. Eu quero estar lá, porque lá estão as minhas memórias com meu filho. Então, assim, são 2 situações próximas, mas com respostas distintas. Tem o mesmo fator, foi o mesmo fato provocador, perda de um filho, né? E assim, qual das 2 está certa? As 2. Porque é a minha relação. Individual. E isso tem que ser respeitado. Aí, de repente, chega alguém e diz, você ainda está presa a esse objeto? Sim. Porque hoje, a partir desse amor, o amor não é perdido, mas dessa pessoa que não está mais aqui, é o que eu posso me segurar. Pelo menos esse objeto aqui, essa caneta. A outra diz, não, eu quero me distanciar para sofrer menos. Na verdade, não existe sofrer menos nem sofrer mais. Existem sofrimentos. Né? Então, esse sofrimento ele precisa ser validado. O que é que ela precisa? Externar. É muito comum para as pessoas enlutadas ouvirem não chora mais. Não chora mais? Como? Você perdeu uma pessoa muito importante em sua vida. Imagine um casal que vive juntos há 40 anos. O esposo morre. E essa mulher não pode chorar porque já completou 1 ano. Ela conviveu com ele de 50 anos. Então, 1 ano é pouco tempo. Então, não existe um prazo de validade para essa dor. Então, esse processo ele é contínuo. O luto, eu sempre coloco, ele tem um começo, mas ele não tem um fim. O que é que a gente tem que aprender? A conviver com essa dor. Essa pessoa não está mais aqui fisicamente, ela está em meu coração e em minha mente. Vai me acompanhar para o resto da vida. E as memórias eu coloco muito para as pessoas enlutadas. Revisite momentos bons. Aquele momento de infância, aquele momento de brincadeira, mas hoje chegou um momento muito difícil. Aquele momento que a gente discutiu, deixa chegar também, porque faz parte da história. Mas me faz sofrer hoje. Se permita sofrer hoje.
Então, é um processo. Dentro do processo de elaboração do luto, né, o que eu gosto de colocar é se reconciliar com a vida, é uma reconciliação. E agora é conviver com essa falta. Mas um momento de tristeza, ele é como uma coisa ruim perdura mais na vida da gente, né? Então, os momentos ruins ou de tristeza da relação com aquela pessoa são momentos de talvez mais demorados, consequentemente fará com que aquele que aqui esteja sofra mais. Isso. E o que você coloca muito bem mas já fazem anos que essa pessoa continua nesse sofrimento, ela não consegue se movimentar, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais ir para uma festa, aí sim, precisa de um olhar muito especial, essa pessoa precisa de um acompanhamento, porque aí entra no luto complicado. Mais 1 ano, 2 anos, ainda estou preso a algumas situações, está na normalidade. E muitas vezes, você falou há pouco da culpa, tem pessoas que se sentem culpadas também porque eu não consigo romper isso. Eu estou sofrendo muito e eu quero me movimentar, não consigo. Então, as pessoas também se sentem culpadas porque não conseguem passar por esse processo muito rápido, porque não precisa ter rapidez também. É cada um respeitar o seu momento. Eu sempre trabalho no processo do luto, Leide, não tempo, mas momento. É o seu momento. Então, seu momento hoje é de chorar, o seu momento hoje é de sorrir, mas você tem que se permitir. Né? E se permitir protagonista também da sua vida. Pois né? É esse se permitir, é esse aceitar que não é simples, que não é fácil, que precisa ser trabalhado todos os dias, como diz o outro, matando um leão, né? Para você se permitir e vencer todas essas barreiras. Por isso tem que ser respeitado o momento do outro. Porque assim, o tempo para mim não é o mesmo tempo para você. Sim. Né? Você pode colocar, olha, meu pai morreu, em 3 meses eu já estava muito bem. Já elaborei, já estou em minha rotina, estou indo para festas. E o seu irmão pode dizer, olha, meu pai morreu, 3 meses depois eu não consigo colocar o pé na calçada. São momentos diferentes, porque são relações diferentes. É o mesmo pai, mas com relações diferentes. Né? Então, é como cada um absorve também. E, às vezes, está agregado aí também a questão da culpa. Né? Então, e, às vezes, essa culpa, a gente acha que a culpa é algo muito grande. Às vezes, é uma palavrinha que você disse naquele momento, como eu falei, o pai chega para você e diz, Leite, vai ali e pega um café para mim. Estou ocupado. Estou ocupado, 30 anos depois ele pode aparecer. Né? Então, assim, mas é só isso, é bobo? Não, não é bobo. Não é bobo porque existe o sofrimento. Isso. Mas eu ter a consciência de que aquilo ali faz parte desse processo, começa a me ajudar. Né? Então, não é fácil, como você diz, não é fácil, mas a gente tem que trabalhar com é possível. Professor, vamos beber mais água, por favor. E mais um cafezinho com leite, né? Maravilha. Favor, o meu preferido. Pronto. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? A tanatologia, a subjetividade das perdas e dos lutos, com o professor Dejailson Ricardo. Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. A você que nos acompanha, que ligou a TV agora, nós estamos apresentando o programa Café com Leite. E o meu convidado de hoje é o professor Dejailson Ricardo, ele que também é escritor e tem alguns livros que daqui a pouquinho ele vai dizer onde encontrar os livros dele aí, que fala de forma muito expressiva, inclusive sobre lutos, né? E o nosso tema de hoje, tanatologia, a subjetividade das perdas e dos lutos. Professor, essa questão de culpa, ela vai muito, muito além, né? Porque o que é culpa para mim não é para o senhor, não é para alguém. Como você falou em alguns exemplos, que mesmo você deu o exemplo daquelas 2 mães, que uma quer voltar para casa e a outra não quer ir mais voltar para casa. Então, veja só, o mesmo fato, né? a mesma relação mãe-filho, em 2 linhas de pensamentos diferentes. Então, culpa
ela é muito individual no meu ponto de vista, o senhor me corrija, isso é uma coisa. E qual é a relação que eu posso ter com a religiosidade para eu vencer essa culpa, para que eu tenha, como dizem os estudiosos, para que eu tenha uma vida de paz, né? Porque se eu viver com minha culpa, eu talvez vá antes, eu vá acompanhar meu filho, meu parente que se foi, eu vou encontrá-lo mais rápido, né? A fé, ela tem que ser respeitada nesse momento, né? Sabe o que é comum, Leite? Algumas pessoas, elas perdem, vamos colocar temporariamente essa fé. Eu estou entregada de Deus. Por quê? Porque Deus não salvou meu filho, não salvou minha esposa, não salvou meu amigo. Então, por que foi que Deus levou, né? Então, pra culpar alguém, né? Então, eu preciso culpar alguém, né? E daqui a pouco eu digo, não, Deus não é culpado. Não, algumas mães chegam se sentindo culpadas porque eles estão de mal com Deus. Eu me sinto muito mal, porque a minha fé era muito grande, eu estava dentro da igreja, participando de todos os movimentos da igreja, e agora eu não consigo mais acreditar em Deus nesse momento. E eu me sinto culpado por isso. E o que é que eu faço? Eu aguardo o seu momento. No momento certo, a sua fé ela volta, porque começa a migrar essa culpa também. E em um dado momento a culpa chega para a pessoa. O que a gente tem que ter muito cuidado é as pessoas que se aproximam do enlutado e que frases elas vão falar de impacto. Porque se você não pode ajudar, tem gente que diz, eu não sei o que falar para uma pessoa enlutada, não fale. Você chega e dá um abraço. Um abraço, ele vale muito mais do que palavras que machucam, né? Então, imagina uma mãe, eu estou colocando muito o exemplo das mães, porque são as que eu mais acompanho, né? Uma mãe que o filho morre e alguém fala e diz, o seu filho não vai para o céu, porque ele atentou sobre a própria vida. E quem és tu para dizer isso, né? Então, isso é muito perverso, né? Então, assim, a religião, né? Então, e isso começa a romper a fé dessa pessoa também. Então, eu prefiro sair da igreja do que continuar ouvindo isso, porque é o grande amor da minha vida, né? Então, o que é que a gente coloca? A sua fé, você e o seu Deus. Como eu coloco, independente da religião, é você e o seu Deus. Não o que o outro fala, né? Aonde você quer colocar seu filho? Num lugar maravilhoso, então coloque ele lá. É você que vai colocar. É você que vai colocar. Né? Então, e a fé, ela ajuda muito. Então, pessoas, tem até uma escritora aqui, não vou citar os nomes, né? Mas tem uma escritora muito famosa, cearense, que ela diz, olha, quando a minha filha morreu, eu olhava para as outras mães e o que eu mais senti inveja é que aquelas mães tinham fé. Eu com a minha filha nos braços, morta, eu tentava alcançar e não conseguia, porque eu não tenho fé, porque ela era ateia, né? Então, assim, mesmo sendo ateia, naquele momento de dor, ela sentiu falta da fé. Então, a espiritualidade, ela traz um ganho muito grande, ela conforta, ela abraça e ela começa a movimentar também essa culpa, né? Então, em relação à espiritualidade, nós vivemos num celeiro religioso muito grande, o nosso Cariri, não apenas o Juazeiro do Norte, né? Mas a gente tem algumas vivências com romeiros, e alguns romeiros, quando chegam aqui, diante da sua fé também, que precisam tomar uma medicação diária, por exemplo, cardíaco, e eles param de tomar a medicação porque dizem que os santos daqui do Juazeiro do Norte são a cura deles. Quando a gente fala com essas pessoas, mas toma a medicação porque aí, né, o Padre Cícero, a Mãe das Dores, vai ajudar. Não, porque se eu tiver a graça de morrer aqui, eu morro na Terra Santa. Olha só. Né? E o que eu falei para você há pouco, né, nos bastidores, a gente vai brigar com essa fé, a gente tenta orientar, porque é uma questão de saúde pública. Né? Então, o romeiro que vem para cá, ele para de tomar medicação em nome da sua fé... Está correndo risco. Né? Ele corre risco. Né? Então, quantos romeiros a gente vem a óbito aqui no período de romarias? Né? Então, por que será que eles morrem aqui? Será que não tem uma relação também com essa medicação? Então, precisa sim uma orientação. Eu acho que as pessoas que organizam as romarias precisam ter essa grande parceria com a saúde também dentro de um processo de orientação, porque é fé. Né? Então, e algo... Como a gente sabe, né, é um chavão, mas é real, a fé a gente não discuta, a gente valida essa fé do outro, mas a gente tem que também saber orientar a partir dessa fé também, porque quando a gente fala de morte, a gente fala de vida. Quando fala de morte, fala de vida. Isso.
Eu vejo, e você falando assim, eu me lembrando aqui, mas rapaz, é impressionante, né? Romeiro, deixa de tomar e se eu Isso, morrer, eu morri na Terra Santa. Era porque era para eu morrer aqui. aqui. E sabe o que é até, vamos colocar, Uhum. irônico, engraçado, né? A Quando gente a ri gente... assim, É, porque é rico a fé desse cidadão, né? Ou dessa cidadã, em dizer assim, não, é porque Deus quis que eu fosse agora. Certo, que ele está cometendo um ato não muito confortável, porque ele está brincando com a vida dele de certa forma, deixando de tomar medicação, que é uma orientação médica para cuidar do seu corpo, né? Então, de repente, a pessoa, não, se eu morrer aqui é porque Deus quis que eu morresse na Terra. Não, você deixou de tomar o você deixou a medicação. medicamento. Não era para você morrer hoje aqui, A não. gente diz assim, ajuda Deus para você continuar vivo. Ajuda o Padre Cícero, Nossa das Dores, tem né? tantas ocupações, né? Então vamos, ajuda, né? Então, mas realmente é uma questão cultural, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. E precisa ser respeitado acima de tudo, né? É aquela história, alguém quando não quer mais viver e você tenta fazer de todas as formas e aí chega uma oportunidade, um momento, um fio de cabelo e aquela pessoa parte, né? Eu sempre digo que a gente trabalha com prevenção, a gente não evita. Sim. Não evita, prevenção. A prevenção. Então, a prevenção entra num processo de orientação, de acolhimento, mas em relação à religiosidade, não, eu tomei a decisão, eu não quero porque a minha fé é mais forte do que isso. Então, dificilmente a gente vai conseguir mudar. Então, tentamos prevenir, mas a gente não consegue evitar. Algumas pessoas podem dizer, não, está errado isso aí, a gente evita. Não, a gente previne. Se você evita, tudo bem, respeito a sua prática, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também. E você falou outra coisa interessante também, que é a questão do respeito, acima de tudo, entre as pessoas, da subjetividade que cada um tem, do seu interior, né? Da linha de pensamento, da fé, no seu contexto geral, que são coisas, digamos assim, individuais, assim como aquele momento em que você exemplificou as mamães, são coisas extremamente individuais e sua fé não é igual à minha. O seu sentimento não é igual ao meu. A pessoa enlutada, ela precisa ser acolhida, ela não precisa ser julgada, ela não precisa ser cobrada, ela não deve, né? É uma palavra muito forte, né? Porque, assim, me perdoe lhe interromper, mas é porque essa expressão acolhimento, eu preciso estar muito sã, eu preciso estar muito bem para eu acolher essa pessoa que vinha passando muitas vezes por um processo delicado, que chegou a um parente seu naquele momento ao óbito, ou seja, mas isso não veio de uma hora para outra, em alguns momentos, né? Ou seja, a não ser que seja um óbito de impacto, um acidente, uma coisa, mas de uma doença, por exemplo, que já vem cuidando já de anos, então esse familiar já vem com um certo luto ou sofrimento até os dias atuais. Então, para aquele que está de fora, que não viveu, não vivenciou aquele luto, saber acolher e compreender essa pessoa precisa de uma certa, digamos assim, uma dimensão muito grande no seu interior para você fazer esse acolhimento. E o que eu preciso para esse acolhimento? Respeitar, né? Eu não entendo a dor do outro, eu entendo a minha dor, mas eu respeito essa dor do outro, então já é um processo de acolhimento. Leite, sabe o que me deixa muito feliz hoje? Esse espaço que você dá. Porque é um tema sensível, é um tema tabu. Então, quando você abre um espaço aqui, que tem um alcance, o programa tem um alcance grande, então é um processo de acolhimento. A gente acha que acolher é só chegar e abraçar. Não. Quando você abre um espaço para essa fala, para orientação, para informação, para as pessoas que estão assistindo a gente, estão nos ouvindo, eu me identifico, né? Eu já passei por isso, eu estou passando por isso. Então, esse momento você abre espaço para um acolhimento também, né? Então, é eu estar perto, eu ouvir, eu orientar, informar. Então, o acolhimento ele vem de diversos caminhos e traz um percurso muito grande. Então, quando a gente tem essa sensibilidade de trazer uma temática sobre perdas e lutos,
para um programa onde diversas pessoas estarão nos assistindo. Alguém pode dizer, hoje não me toca esse programa, mas alguém está me tocando, né? E estou me sentindo representado diante dessa fala, né? Então, é um processo de acolhimento também. Então, me deixa muito feliz esse momento de estar aqui com você. Que bom. Então, teremos outros, com certeza. Professor, como você falou que essa questão de acolhimento, eu acho que até o tema acolhimento já caberia um programa inteiro para a gente conversar, porque teria várias ramificações do acolhimento que a gente poderia enveredar para que cada um tenha a sua formatação, a sua forma de acolher o outro, né? E entender, compreender, como você disse, um abraço é suficiente, não precisa você compreender a dor do outro, só dá um abraço, né? Dentre tantos outros formatos que é possível acolher essas pessoas. Ou seja, eu citei acolhimento, mas tem outras palavras apenas que nos dariam aqui longos programas, né? Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui, professor. Vamos tomar um cafezinho, a gente já volta. Sim. Faz parte, Maravilha. Né? Vamos sim. E você, fique ligado, nosso intervalo, você já sabe, é o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Eu volto já. Eu falei que era rapidinho, já estou de volta agora para agradecer aqui a participação, as informações, a aula ministrada agora com muita maestria do nosso professor. Professor, muito obrigado. Foi ótima essa nossa conversa, muito construtiva e acolhedora, diga-se de passagem, né, para o nosso telespectador. Eu acho que nós temos um bom público hoje aqui nos acompanhando, porque o programa Café com Leite tem um alcance nas emissoras locais que me deixa muito feliz. Nós termos o nosso telespectador 1 hora, 60 minutos nos acompanhando, eu acho que isso tem uma significância tamanha, diferente de um vídeo de 3 minutos no celular que ninguém olha mais, né? Ninguém manda, eu não olho, não me manda um vídeo de 3 minutos que eu não vou assistir não, a não ser que eu esteja esperando, né? Professor, ótima a nossa conversa, muito obrigado, parabéns, bom trabalho, que Deus lhe abençoe. E volto mais vezes aqui, não vamos esperar muito tempo, mas não, vou lhe ligar, viu, para a gente tomar um café. Eu aguardo. Muito obrigado pelo espaço. É um tema que realmente a gente precisa falar e falar cada vez mais, e não apenas dentro da academia, para as pessoas que estão em casa, porque onde está esse sofrimento também. Eu aproveito para falar do nosso livro, né, Subjetividade das Perdas do Luto, Tanatologia e Medicina. Ele está disponível na EduCaps, né, e no site da editora Kipá também, de maneira gratuita, então vocês podem baixar online. E nós também temos o livro físico no acervo da biblioteca da faculdade. Então, chega lá na Faculdade de Medicina Estácio Domed, eu quero esse livro, lá tem algumas cabines, você pode chegar, ler, estaremos sempre lá, quero conversar com alguém sobre isso aqui que eu não entendi, então, entre em contato conosco, né? Então, fiquem super à vontade. E também, se você me permite, um spoiler, já estamos trabalhando em mais um livro, né, que foi sugestão das alunas do Laboratório de Tanatologia. Professor, vamos produzir um livro só sobre lutos femininos. Então, sairá ainda esse ano, né, será publicado, são 33 capítulos só sobre lutos femininos. Inclusive, a gente tem um sobre o luto da policial feminina, que é uma psicóloga de São Paulo, que trabalha na BM de lá, que está orientando a nossa aluna aqui. Então, muito obrigado. Nosso programa Lutos Femininos com o professor. Muito obrigado, Leite. Já está agendado. É só ele dizer o dia certo que vai ser lançado e nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo, professor. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, fica aqui a nossa gratidão pela sua audiência. Mandar um abraço para a dona Helenilda, no bairro Frei Damião, Aurionete, ou seja, Nena, lá na Vila Lobo, em Crato, que é madrinha de José, social media na cidade do Crato, ele também ele sempre assiste o programa. Muito obrigado, dona Arionete, dona Nena, esse negócio de dona Arionete, Auriodete, dona Nena, diga só dona Nena mesmo, que é a avó de José aqui, né? Lá na Vila Lobo, no Crato.
Fátima, no Salesiano, ela veio aqui na TV pegar a revista Café com Leite. Obrigado, dona Fátima, pela sua audiência. A revista é sua. Dona Diomar, mãe de Celinho da Bontarte, também assiste o programa. Silvaneide e João Bosco, meus queridos amigos. Silvaneide e João Bosco, aqui em Juazeiro do Norte, da LB Móveis, assiste o nosso programa. Bosquinho, muito obrigado pela sua audiência. Auricélia e Luísa lá no Oasis, assiste o programa. João Bosco e Silvaneide. Não, já tem aqui João Bosco e Silvaneide, eu estou repetindo. Doutora Aurora, advogada em Caririaçu, que também assiste o nosso programa. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você, a nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito. Continue sempre ligado que nós aqui temos sempre temas relevantes para você e para toda a nossa sociedade. É o programa Café com Leite, especialmente feito para você. Beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. E lembre-se, a gente se vê. Tchau, até lá.